Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade à análise das nossas questões da Fundação Getúlio Vargas. Questão de número 18. Acompanhe a análise, por favor. Questão de número 18. Espero que esse novo passo não leve 50 anos. A forma verbal sublinhada pertence ao presente do subjuntivo do verbo levar. Assinale a opção que indica a forma verbal que está incorretamente conjugada nesse mesmo tempo e pessoa. Muito bem, pessoal, preste atenção. Espero que esse novo passo não leve. Então, esse novo passo, essa expressão, eu poderia substituir por ele. O que configura esse verbo conjugado na terceira pessoa do singular. Agora fique atento a um detalhe. O presente do subjuntivo é um tempo verbal derivado. Derivado de quem? Derivado do presente do indicativo. Como é que o presente do indicativo forma o presente do subjuntivo? Assim, ó, preste atenção. Primeiro, ele fornece o radical da primeira pessoa do singular. E depois há uma espécie de jogo, vamos chamar assim, de vogais temáticas. E nós vamos interpretar da seguinte maneira. Todos os verbos que têm vogal temática no infinitivo a, quando vão para o presente do subjuntivo, essa vogal a é transformada em vogal e. E todos os verbos que têm vogais temáticas e ou i no infinitivo, quando vão para o presente subjuntivo, essas vogais são transformadas na vogal a. Então, o verbo é levar. Vogal temática a. Leve. Vogal temática é. Então, observe. Requerer. Requerer. Vogal temática é. Requeira. Vogal temática a. Intervir. Vogal temática i. Intervenha. Vogal temática a. Entreter. Vogal temática e. Entretenha, vogal temática a. Frequentar, vogal temática a. Frequente, vogal temática e. E antepor. Antepor, a vogal temática é a vogal e, que aparece durante o processo de conjugação. E olha aqui a vogal temática é. Então, esse já é um motivo pelo qual a letra E é a nossa resposta. Não houve o jogo de vogais temáticas, deveria ter havido. Então, como seria antepor, Adeildo? Vamos usar esse esqueminha? Veja só, eu digo assim, eu ponho. Aí você corta essa terminação, O, e quando você corta a terminação O, o que sobra? O radical da primeira pessoa do singular. E aí você pensa assim, para facilitar a sua imaginação. 1, 2, 3, singular. 1, 2,
3, plural, que são as pessoas. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, se o presente do indicativo fornece o radical da primeira pessoa do singular, você vai pegar esse radical daqui e vai transferir para cá. Assim, ó. O verbo por, vogal temática é, certo? Vogal temática é se transforma na vogal temática a. Então faça essa transformação. Tá vendo? E para fechar a conta, coloque a desinência adequada. S, desinência é número pessoal. Mos, is, m. Aí está o verbo conjugado no presente do subjuntivo. Lembrando que é conjugado com auxílio de conjunção que. Então, que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha. Que nós ponhamos, que vós ponhais, que eles ponham. E isso é matematicamente conjugado. Certo? O outro detalhe é o seguinte. Se você vai conjugar um verbo derivado, há uma regra geral que diz o seguinte. Conjuga-se um verbo derivado pelo seu verbo primitivo. Bastando acrescentar o prefixo. Então, o verbo é por. O prefixo aqui é ante. Basta acrescentar o prefixo ante, aqui, ó. Que eu anteponha, que tu anteponhas, que ele anteponha, que nós anteponhamos, que vós anteponhais, que eles anteponham. Tá vendo? Essa é a regra geral. Tudo bem? Então, confirmada a resposta. Nós queríamos a incorreta. Tá vendo? Assinale a opção que indica a forma verbal que está incorretamente conjugada nesse mesmo tempo e pessoa. Letra E, a nossa resposta. Boa questão. E lembrando, a FGV está frequentemente aumentando a quantidade de questões em suas provas que trabalham com verbo. Temos agora uma charge. Uma charge é um texto que se apodera de dois tipos de linguagem. De linguagem não verbal e de linguagem verbal. E aí convém lembrar que a linguagem não verbal, no caso da charge, ela se vale da imagem. E a linguagem verbal se vale da palavra. Beleza? Então visualize bem aí a imagem que você tem. O jovem de livro na mão lê. Pelo que você vê do livro, né? A Constituição Federal. Todo brasileiro tem direito à moradia. E o comentário, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. E aí você observe os trajes, você observe o cenário, você observe as personagens, e você observe os traços fisionômicos. Então, esses elementos constituem a imagem.
E você observe o que foi dito por cada personagem. Levando em consideração a referida imagem. É aí que Miguel Paiva concentra a abordagem na construção de sua charge. Beleza? Então, repetindo a primeira fala, todo brasileiro tem direito à moradia. E aí a mulher olhando para cima, como se estivesse pensando num sonho, diz assim, agora lê aquele pedaço bonito, que fala de comida, saúde. Muito bem. A questão de número 19. A frase dita pelo homem indica. A frase dita pelo homem indica uma real indicação de progresso social, um provável elogio às autoridades, uma crítica ao discurso final, uma informação sobre novas medidas governamentais e um argumento contrário ao pessimismo nacional. Então veja só, preste atenção. Qual é o contexto da charge? Onde foi que o humor ácido foi construído? Há um livro que traz leis e garantias, não é? E quem está lendo esse livro é um personagem cujo traje e semblante não ilustram o que o texto diz. Para piorar, na frase da mulher, a frase do homem ela é ressignificada, ela adquire um significado específico. E esse significado específico faz com que a frase do homem se revista de quê? De crítica. Ao ler, vamos voltar à charge, todo brasileiro tem direito à moradia, ele faz parte do grupo todo brasileiro. Ele, a esposa, o filho mais velho e o filho mais novo. Não é? Então, nesse momento, onde eles estão? Na rua. Não é? Pelo que aparenta, morando na rua. Beleza? Então, é nesse princípio aí contraditório que reside o humor ácido da tirinha, letra C, a nossa resposta. Aí alguém poderia perguntar, Deildo, isso não é também uma espécie de argumento contrário ao pessimismo nacional? Meu amigo, se é contrário ao pessimismo nacional, então isso não é uma crítica. O que o discurso oficial prega nesse contexto? Entendendo que o discurso oficial é o que está no texto constitucional. E eu lembro que igualdade e direitos, infelizmente, não se estabelecem por decreto, certo? Então, nesse momento, eu lembro as palavras de um jurista muito importante chamado João Mangabeira, que dizia que não basta igualdade perante a lei, é preciso igual oportunidade. E dizia que também não bastam iguais oportunidades. É fundamental que exista igual condição. Por quê? Se as condições não são iguais, quem dirá que são iguais as oportunidades? Então, nesse raciocínio lógico criado por ele, a gente percebe a posição crítica do discurso. Beleza? A questão 19, excelente. Uma boa questão de compreensão de textos. Muito bem, vamos agora à 20ª questão. A frase dita pela mulher mostra uma crítica ao analfabetismo nacional, um elogio ao marido por sua preocupação familiar,
um apoio às medidas governamentais anunciadas, uma constatação da alienação dos cidadãos e um alerta contra a argumentação política. Vamos analisar? Vamos voltar aqui à charge. Veja só. Olha a situação em que os personagens estão envolvidos. É de riqueza ou de miséria? De miséria, não é? De miséria. Veja só, restos de comida pelo chão, sentados numa calçada, as roupas não são lá essas coisas, né? Você pode observar que há um filho de colo, um bebê, há um outro filho aqui atrás dos dois, animais pelas ruas acompanhando-os, não é? Há um quê de sujeira pela pele, certo? A expressão fisionômica do rapaz quase que de preocupação, mas olha a expressão da moça, olha a expressão facial da moça, não é? E olha o comentário. Agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde, não é? Então, dá a entender que a mulher está totalmente alheia ao contexto de miséria. Em que estão todos eles envolvidos. Aí a gente dimensiona a pergunta e as opções e confirma a letra D como resposta. Uma constatação da alienação dos cidadãos, certo? Diante das situações mais causticantes na qual todos estão envolvidos, certo? Então, nesse momento, a frase dita pela mulher mostra exatamente isso. Não é uma crítica, não é um tom de crítica, não na frase da mulher. A crítica, cuidado, hein? A crítica ocorre na charge, como um todo. E aqui nós estamos tratando da frase dita pela mulher. Um elogio, muito menos. Um apoio às medidas governamentais anunciadas, quais? Extrapolação. Um alerta contra a argumentação política? Nem um alerta contra a argumentação política. A constatação da alienação? Perfeita. Letra D, confirmadíssima. E aí a gente encerra a primeira bateria de questões da FGV. Beleza? Foi uma prova com 20 questões de língua portuguesa, conforme você pode aí observar. Vamos agora dar prosseguimento às análises. Nós temos agora o texto 2, intitulado Eu e Ele. Então pegue o seu material e acompanhe a leitura. Vamos lá. No vertiginoso mundo dos computadores, o meu, que devo ter há uns 4 ou 5 anos, já pode ser definido como uma carroça. Nosso convívio não tem sido muito confortável. Ele produz um texto limpo, e é só o que lhe peço. Desde que literalmente metíamos a mão no barro e depois gravávamos nossos símbolos primitivos com cunhas em tabletes até as laudas arrancadas da máquina de escrever para serem revisadas com esferográfica, não havia processo de escrever que não deixasse vestígios nos dedos. Nem o abnegado monge, copiando escrituras na sua cela asséptica, estava livre do tinteiro virado. Agora não. Damos ordens ao computador que faz o trabalho sujo por nós. Deixamos de ser trabalhadores braçais e viramos gerentes de texto. Ficamos pós-industriais, como os dedos limpos. Mas, com um custo, nosso trabalho ficou menos respeitável. O que ganhamos em asseio, perdemos em autoridade.
A um computador não se olha de cima como se olhava uma máquina de escrever. Ele nos olha na cara, tela no olho. A máquina de escrever fazia o que você queria, mesmo que fosse a tapa. Já o computador impõe certas regras. Se errarmos, ele nos avisa. Não diz burro, mas está implícito na sua correção. Ele é mais inteligente do que você, sabe mais coisas e está subentendido que você jamais aproveitará metade do que ele sabe. Que ele só desenvolverá todo o seu potencial quando estiver sendo programado por um igual, isto é, outro computador. A máquina de escrever podia ter recursos que você também nunca usaria. Abandonei a minha sem saber para o que servia o tabulador, por exemplo, mas não tinha a mesma empáfia. O mesmo ar de quem só aguenta os humanos por falta de coisa melhor no momento. Eu e o computador jamais seríamos íntimos. Nosso relacionamento é puramente profissional, mesmo porque acho que ele não se rebaixaria ao ponto de ser meu amigo. E seu ar de reprovação cresce. Agora mesmo, pedi para ele enviar esta crônica para o jornal e ele perguntou: tem certeza? Muito bem, Luiz Fernando Veríssimo. O que nós temos aí? Uma narração. E essa tipologia textual tem vários gêneros. Qual foi o gênero do texto? Uma crônica. Beleza? Então, essa crônica, ela se ocupa como tema de um acontecimento corriqueiro. Beleza? O tema de uma crônica é sempre um acontecimento corriqueiro. Nesse tipo de texto, pouco importa a fala do personagem. O que importa é a ação, a história propriamente dita, o enredo. Muito bem, preste atenção. Dito isso, nós temos a primeira questão referente ao texto, que é a questão de número 21. A questão de número 21 traz para a gente a seguinte análise. No vertiginoso mundo dos computadores, o meu, que devo ter uns 4 ou 5 anos, já pode ser definido como uma carroça. Está implícito nessa frase do texto que, muito bem, reconhecer o material implícito me mostra que essa aqui é uma questão de compreensão. Por que, Adeildo? Repito, porque compreender um texto significa reconhecer o que o texto diz. Certo? E o texto diz coisas explícitas e implícitas. Agora que a gente quer reconhecer uma implícita. Então, preste atenção. Vou reler o fragmento em questão. No vertiginoso mundo dos computadores, o meu, que devo ter há uns 4 anos ou 5 anos, já pode ser definido como uma carroça. Muito bem, preste atenção. Está implícito. O envelhecimento de computadores é muito rápido. O preço dos computadores há alguns anos era bem mais baixo. A posse de um computador por pouco tempo nos dá a ideia de nossa velhice. Os computadores tornam-se lentos com o passar do tempo. O tempo de vida útil de um computador é mais longo a cada dia e a resposta está de cara na letra A. Ora, uma coisa de 3 uma coisa de 4
a 5 anos ter a conotação de coisa nova ou coisa velha é uma conotação relativa. Conotação, sentido, um significado, né? Conotação relativa. Agora, veja, dizer que essa coisa, que no caso é um computador, que traduz um ar de modernidade, muito bem, não é? Já pode ser chamado de carroça em 4 ou 5 anos, fazendo com que a palavra carroça reporte a uma coisa antiga, se comparada com computadores, nós temos então a letra A confirmadíssima. O envelhecimento de computador é muito rápido. A letra D. Os computadores tornam-se lentos com o passar do tempo. Isso é verdade, porque há N fatores que explicam isso. Entretanto, não é essa informação que está implícita ali. Por exemplo, o preço dos computadores há alguns anos era mais baixo? Pode ser. A posse de um computador por pouco tempo nos dá a ideia de nossa velhice? Pode ser. Os computadores tornaram-se lentos com o passar do tempo? Pode ser. O tempo de vida útil de um computador é mais longo a cada dia? Pode ser. Pode ser. Em contrapartida, nenhuma dessas opções de B a E, nenhuma delas encontra nenhuma encontram base no texto. Certo? Então, eliminada B, C, D e E, confirmada a letra C, na 21ª questão. Ok? Vigésima segunda. O computador é personificado no texto, atribuindo-se-lhe ações humanas. Assinale o segmento que não comprova, que não comprova essa afirmação. Preste atenção. Personificar é o nome da figura personificação, também chamada de prosopopeia. Muito bem. No que concerne essa figura de linguagem, lembra? Isso aqui é uma figura de linguagem. Ela se dá a partir do momento em que características humanas são atribuídas a seres inumanos. Beleza? Então veja só, ele está afirmando que o computador no texto é personificado. Assinale o segmento que não comprova essa afirmativa. Ele nos olha na cara, tela no olho. Já o computador impõe certas regras. Se errarmos, ele nos avisa. Não diz burro. Ele é mais inteligente do que você. Sabe mais coisas e está subtendido que você jamais aproveitará metade do que ele sabe. Então preste atenção. Ele nos olha. Ele nos olha. Quem nos olha? O computador. Tela no olho. Você pode observar lá no fragmento em que isso aí aparece. Quer ver? Vejamos.
segundo parágrafo. No segundo parágrafo do texto, eu quero que você conte primeira, segunda, terceira, quarta linha. Não é? Ele nos olha na cara. Veja, lendo um pouquinho antes. Nosso trabalho ficou menos respeitável e o que ganhamos em asseio perdemos em autoridade. A um computador não se olha de cima, como se olhava a máquina de escrever. Ele, o computador, nos olha na cara. Então aqui eu tenho a personificação. Eu quero onde não tem. Já o computador impõe certas regras. Quando a gente lê, vamos deixar a letra B em stand-by. Quando a gente lê a letra D, se errarmos, ele nos avisa. Quem nos avisa? Veja, no segundo parágrafo ainda, contando 1, 2, 3, 4, 5, sexta linha. Se errarmos, ele nos avisa. Ele quem? Veja, leia um pouco antes. Ele nos olha na cara. Ele quem? O computador. Ele nos avisa. Ele quem? O computador. Então a referência do ele e do ele é a mesma, o computador. O computador nos avisa. Quem avisa, essa característica de avisar é humana. Então a letra A está dispensada, a letra C acabou de ser dispensada. Mais adiante, veja, preste atenção. A máquina de escrever fazia o que você queria, mesmo que fosse a tapa. Já o computador impõe certas regras. Quem impõe as regras? O computador, dispensada. Continuando a leitura. Se errarmos, ele nos avisa. Ele, o computador, não diz burro, mas está implícito na sua correção. Quem não diz burro? Está vendo? Quem nos diz burro? Quem não nos diz burro, perdão? O computador. Beleza? Então, aqui eu tenho a característica de dizer que é uma característica efetivamente humana associada ao computador, eliminada. E a letra E diz assim: ele é mais inteligente do que você, sabe mais coisas e está subentendido que você jamais aproveitará metade do que ele sabe. Inteligente, saber, ele sabe. Todos esses elementos fazem referência ao computador, atribuindo a ele características efetivamente humanas. Então, olha a letra E, descartada. Galera, essa questão aqui da FGV, eu fiz questão de manter no material, ela foi uma questão considerada pelo gabarito oficial pós-recursos uma questão nula. Eu fiz questão de colocar essa questão aqui para você observar que, às vezes, uma questão nos faz perder determinado tempo na análise, na hora da prova, e que terá como resultado um efeito dominó sobre outras questões. Então, aqui, eu quero que você entenda por que nenhum desses elementos constitui uma opção, certo? Agora, existe a possibilidade de se entender o seguinte: o computador impõe regras. A letra B, por exemplo. O computador impõe regras. Eu poderia pensar da seguinte maneira. Veja como haveria uma saída para isso. Eu tenho um computador. Tenho um computador. E esse computador, ele possui vários recursos. Aí o que acontece? Esses recursos, para que eu os utilize, existem regras às quais eu devo obedecer. E aí, por um processo de metonímia, eu vou dizer assim: o computador exige ou impõe
regras para seu uso. Quando o computador é usado o termo em processo metonímico, não é o computador, mas os programas que ele possui, os vários recursos que ele possui. Esses programas e recursos, seu uso está vinculado a uma série de regras que condicionam a minha ação. Então, dessa maneira, interpretando por esse viés, a resposta seria a letra B. Mas eu teria que interpretar sob essa ótica, beleza? Então a gente para bem aí na questão 22 e dá prosseguimento no nosso próximo encontro. Aquele abraço, foco nas aulas e até lá.